Nem todo medo vem do escuro. Alguns nascem do reflexo da tela. Há silêncios que não são vazios. Há luzes que acendem sozinhas. E há histórias que insistem em começar quando o dia termina. Clara quebrou o celular antigo na semana passada. Foi distração, um tombo qualquer. Mas naquela noite, decidiu que precisava de outro. Encontrou um modelo igual, usado, baratinho, numa lojinha de esquina. Mesmo aparelho, novo número. Vida nova. Mas no recibo havia um nome riscado. As letras estavam quase apagadas. Só dava para ler o começo. Ela não deu importância. Chegou em casa, colocou o novo chip e sentiu aquele estranho conforto de ter algo familiar outra vez. Um novo início, ou talvez um eco do antigo. Na primeira noite com o aparelho, algo estranho aconteceu. A caneta da mesa simplesmente desapareceu. Como se tivesse rolado para o vazio. Clara olhou ao redor, meio rindo de si mesma. Pensou que estivesse cansada, mas quando se abaixou para procurar, o ar pareceu diferente, mais denso. Procurou, desistiu. Ligou a TV. Tentou não pensar. A casa ficou em silêncio. E então, ela olhou a tela. Número desconhecido. Atendeu. Não abra a janela. Tá bom, quem é? Para de graça! Ela sorriu, nervosa, mas ninguém respondeu. Só respiração. Pesada, próxima demais. Clara desligou. Tentou esquecer. Ela sentiu um arrepio subir pelas costas. Olhou a janela fechada. O vidro escuro refletia apenas o seu rosto. Desligou o telefone. Tentou rir. Tentou esquecer. Na noite seguinte, 2h46 da manhã, um som a acordou. Não o toque do telefone, mas a ausência de um som familiar. Ela olhou o criado mudo. O chaveiro sumiu. Clara sentou-se, confusa. Olhou debaixo da cama, sobre a mesa, na bolsa. Nada. E então, o telefone vibrou. A tela acesa iluminou o quarto. Número desconhecido. De novo. Ela atendeu, hesitante. Eu disse para não abrir. A voz era a mesma, mais clara, mais próxima. Clara olhou para a janela. As cortinas estavam imóveis, mas o copo que estava na mesinha também havia desaparecido. Ela ficou imóvel, coração acelerando, respiração curta, pesada, e uma estranha sensação de que algo estava sendo levado. Ela se deitou de novo, olhou o teto por longos segundos. Tentou se convencer de que estava tudo bem. Na terceira noite, o ar estava pesado, denso. Parecia mais difícil respirar. O relógio marcava 2h46. Antes do toque, algo mudou. O colar no pescoço dela não estava mais lá. Ela levantou, tateando o pescoço vazio. O quarto estava frio, silencioso. E então, o telefone tocou de novo. Ela olhou para a tela, várias chamadas perdidas. O nome, Iris. E por um instante, achou que o nome havia piscado. Ela atendeu. Não abra a janela de novo. De novo? O silêncio respondeu. O abajur apagou sozinho.
E na janela estavam todos os objetos desaparecidos. A caneta, as chaves, o copo, o colar. Alinhados, como uma oferenda. Clara se aproximou devagar. A tela do celular refletia no vidro. E ali, no reflexo, estava uma mulher. Cabelos longos, lisos, uma mecha vermelha, pele pálida, telefone na mão. A mulher encostou o celular no ouvido. O reflexo não se moveu. Ele ficou observando e sorriu. A janela tremeu. O ar parecia vibrar. Clara ergueu o telefone. O nome piscava outra vez. Iris. Ela hesitou e atendeu. Meu número, meu quarto, minhas coisas. Ela tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Do lado de fora, a mulher pegou o colar e o colocou no pescoço. Como quem volta para casa. O vidro embaçou por dentro e letras lentas surgiram. Me devolve. A respiração de Clara travou. Ela recuou, mas o reflexo a acompanhava. A janela pulsou uma vez e o telefone caiu da mão dela. A câmera ligou sozinha. Naquela, Clara estava pálida, mas atrás dela, Iris. Dentro do quarto. A respiração das duas se igualou. Depois, inverteu. Clara olhou para a tela e leu o identificador da chamada. Remetente Clara. Do outro lado da linha, o silêncio atendeu. Algumas conexões não podem ser apagadas. Você pode trocar o número, mudar o aparelho, deixar o passado para trás. Mas certas chamadas continuam procurando alguém para atender. E quando atendem, o eco volta. Não importa de qual lado da linha você esteja. E às vezes, o próximo toque é para você. A história chegou ao fim. Mas você percebeu, não é? Há perguntas que ainda ecoam. O que exatamente a Iris queria de volta? E você encontrou o segredo oculto neste episódio? Se descobriu, compartilhe nos comentários. Quero ver quem realmente prestou atenção. E se quiser ouvir o próximo eco, a próxima voz que insiste em voltar, curta o vídeo e se inscreva. Você não vai querer perder o que vem depois.